Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, desta quinta semana da Quaresma, hoje dia 10 de abril, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São João, no capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a meditação do evangelista São João no capítulo 8, onde nós vemos esta rivalidade que se faz presente entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Hoje Jesus inicia dizendo: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E isso causa escândalo no meio destes que não conheciam, não sabiam ainda da ressurreição dos mortos. É claro que esse mesmo escândalo não deveria se fazer presente em nosso meio, porque nós deveríamos já ter esta esperança, ter este conhecimento, que assim como Cristo ressuscitou e está sentado à direita do Pai, nós também somos convidados a, trilhando o seu caminho, vivendo a sua palavra, a ressuscitarmos com Ele. E é onde nós entendemos então que Cristo não está se referindo à morte deste mundo. A morte deste mundo todos nós padeceremos. Todos nós padeceremos a morte deste mundo. Mas, no entanto, Cristo está falando desta morte como esse afastar-se de Deus, como esse romper a comunhão com Deus. E assim é onde ele diz que quem guarda a sua palavra jamais verá a morte, porque estará em plena comunhão com Cristo. E estando em plena comunhão com Cristo, estará também em plena comunhão com o Pai. E por isso nós devemos entender, Cristo não nos fala da morte do corpo, mas fala-nos da morte da alma. E a morte da alma é justamente esse distanciar-se de Deus, que acontece por conta dos nossos pecados. E assim, se nós guardamos a sua palavra, se permanecemos na sua palavra, como nos recordava Jesus no dia de ontem, então, de fato, permanecemos com Cristo. E permanecendo com Cristo, nos afastamos do pecado e nos aproximamos do Pai. Jesus continua ainda falando do exemplo de Abraão, dizendo que em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Para nós esta frase talvez possa parecer um pouco estranha, mas os judeus com certeza entenderam muito bem aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando da sua natureza divina, que existe desde sempre e para sempre. Por isso, de fato, quando eles perguntam, mas nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão, Jesus diz, mas eu estava lá quando Abraão foi criado. Eu estava lá quando o mundo foi criado, quando a humanidade foi criada, porque antes que Abraão existisse, eu sou Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E do mesmo modo, então, nós somos convidados e professamos, sempre que rezamos o nosso credo, a recordar Jesus Cristo como verdadeiro Deus
e verdadeiro homem, e como nosso Senhor e nosso Salvador. E por isso, mais uma vez, então, nós somos chamados a guardar a sua palavra, na certeza de que quem se compromete a viver a sua palavra, a viver o Evangelho de Jesus Cristo, não conhecerá a morte, mas ressuscitará com ele para junto do Pai. Oremos. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.